Pastora Patrícia. Acho que o diácono Fábio está trabalhando. Que não ouviu terra. Oh, glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro das Revelações, livro do Apocalipse. Oh, glória a Jesus. Vamos ganhar tempo porque as horas estão avançadas. E eu quero agradecer ao Senhor por todos os benefícios os quais Ele nos tem feito. Quero externar minha gratidão ao Senhor por esse memorial que nós vivenciamos ontem. E para testificação, a pequena Pietra, ela foi muito usada quando ela falou: o Senhor está aí no ambiente, está no arraial, ministrando cura, tocando nas dores. Eu que não sou boba nem nada, peguei a profecia, toquei no ombro, quase que eu toquei na panturrilha. Toquei aqui, toquei ali, aqui, né? Porque tem gente com dores. Ô, glória, né? Quem estava lá ontem sabe. Ô, glória a Jesus. Amém? Apocalipse, capítulo 22. E vamos estar lendo 2 versículos da parte do Senhor. Vamos correr. E eu vou tentar externar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? E você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Porque aqui não é proibido glorificar e nem exaltar o nome do Senhor. Amém? Ontem nós vivemos um momento muito especial, como já foi dito aqui, pelos outrora batizandos e agora batizados, para a glória do nome do Senhor. Um marco, um memorial neste ministério chamado Batismo nas Águas. E ontem, ali na piscina, alguns irmãos, alguns jovens me procuraram e falaram assim: ah, que saudade do meu batismo, lembrando aquele momento e entendendo um pouquinho do que cada um estava sentindo. E quando nós olhamos para o que aconteceu ontem, é inevitável que nós não venhamos lembrar dessa palavra água, dessa palavra rio. E quando eu penso nisso, eu me remeto à seguinte expressão: imersão. E quando você olha para o significado da palavra imersão, você vai entender algumas significâncias muito conhecidas pela própria literatura, o sentido literal da palavra. Imergir significa submergir, significa mergulhar. E dentre alguns significados, eu quero que você não esqueça, dentro do significado da palavra imergir, você vai encontrar a seguinte significância: desaparecer, afundar. E eu já quero aplicar na minha e na sua vida nesta noite, para vocês que batizaram ontem e aqueles que são batizados e sabem que o segredo, como foi dito com muita propriedade, se eu não me engano foi João Marcelo que falou acerca disso, acerca de batizar, e não é tão somente batizar e depois você continuar pecando, porque a palavra do Senhor, Pedro vai dizer isso, onde ele vai explicar que essa questão do batismo, ele é um processo para a salvação. Por quê? Porque você batizar não pode significar apenas você tomar um banho e limpar a sujeira, mas na verdade você está selando um compromisso com a sua consciência em Deus. Então, inevitavelmente, você vai pensar em imergir, em mergulhar, em submergir, e volto a dizer, em desaparecer e afundar. E por quê? Porque tem pessoas que precisarão afundar para aí então mergulhar em Deus. Às vezes você pode estar pensando assim:
Estamos chegando ao cabo do ano de 2022 e parece que eu estou desaparecendo, parece que eu estou afundando, porque a conotação da palavra afundar, num primeiro momento, ela nunca te traz algo de bom naquele primeiro momento, mas pela palavra e por aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, você vai entender que tem horas que você precisa desaparecer para você mergulhar em Deus. Então, se alguém disser está afundado, está longe, está distante, desapareceu, você vai pegar isso para você e vai dizer: eu só estou mergulhando em Deus. Mas eu não posso falar do que nós acabamos de ler em Apocalipse 22 sem ressaltar o início, porque quando você chega em Apocalipse, não tem como você não falar do início. Eu quero que você preste atenção em 4 citações que eu vou fazer da palavra do Senhor, e eu vou ler, se puder projetar no telão, tudo bem, mas não precisa abrir, você só vai acompanhar. A palavra do Senhor, nós falamos de rio, e eu quero a sua atenção. No livro do Gênesis, no capítulo 1, onde vai falar com muita propriedade, com muita responsabilidade, acerca da formação do Éden. No seu capítulo 2, o Senhor vai deixar algumas lições para mim e para você, porque falando de imersão, num primeiro momento você vai entender assim: é por conta de um batismo que aconteceu ontem. Não, é porque nós estamos virando o ano de 2022 e precisamos verdadeiramente galgar e tomar posse de um novo nível. Mas para isso, a palavra do Senhor traz algum despertamento para mim e para a sua vida. Gênesis capítulo 2, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Vai nos ressaltar pontos de suma importância para que nós possamos trazer esse desfecho de Apocalipse 22. Preste bastante atenção o que a palavra do Senhor vai falar. Vai dizer assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E é desses 4 braços que nós vamos falar dessa noite. O nome do primeiro braço que saía desse rio do meio, desse rio de Deus, desse rio do Éden, ele se chama Pison. E este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro nessa terra, e é bom, e ali há o obdélio e a pedra sardônica. Aí o segundo braço que vai sair desse rio do meio, ele se chama Gion, que é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E aí eu quero tentar resumir aquilo que o Senhor palestrou ao meu coração ontem, sentada no batismo. E aí eu via no fundo louvar: restitui, leva-me a águas tranquilas. E olhando todo aquele momento, regado de pessoas que desceram as águas, o Senhor me saltou no coração esta passagem. E aí nós vamos ler que desse rio do Éden saíam 4 braços, e o nome do primeiro é Pison. Pison significa espalhado. Pison significa grande. E aí quando você vai olhar esse rio, ele vai dizer que o nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilá. Então quando você vai entender a importância de você estar imergido e mergulhado na palavra de Deus, a palavra do Senhor está dizendo que desse rio de Deus, desse rio do meio, saía um rio por nome Pison, que significa crescer na graça, que significa espalhado. Só que a Bíblia vai dizer que este rio, ele rodeia a terra e ele tem um destino. Isso é para que eu e você possamos entender que quem está imergido, quem está mergulhado nas águas de Deus, o Senhor tem coisa grande, porque Avilá significa fonte do ouro. Verdadeiramente, aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu e sequer subiu no teu coração, é o que o Senhor tem preparado. Mas é necessário você mergulhar no rio de Pison para que você seja espalhado, para que você seja grande. Dentre as simbologias da palavra ouro, você vai encontrar a seguinte significância: dignidade real, realeza.
Então, quando você mergulha nas águas do Senhor, você tem um encontro e você recupera a dignidade. Porque quantos de nós, outrora, quando ainda não tínhamos tido um encontro com Deus, a nossa dignidade, ela era afrontada, ela era pisoteada. Mas agora, você mergulhando no rio de Pison, o Senhor está dizendo: eu tenho uma dignidade real para você. Eu tenho uma dignidade, eu tenho perfeição, eu tenho luz. Dentro do significado de ouro, ele significa luz. É por isso que quando você mergulha, aí então você é luz e sal da terra. Aonde você chega pode ter treva, mas você chega brilhando. Olha o crente que brilha, o crente que brilha mergulhou no rio de Pison, que te faz chegar lá em Avilá. É por isso que quando você chega, você pode tentar até estar desapercebido, mas você não passa desapercebido, porque quem mergulha em Pison sai reluzindo, porque chega à terra de Avilá, aonde tem ouro, aonde a Bíblia vai dizer que tem obdélio, que tem pedra sardônica. Aí no mesmo contexto, a palavra vai dizer que o segundo braço que sai desse rio de Deus, que sai desse rio do meio, nas águas que você imergiu, que você afundou, a Bíblia vai dizer que existe um segundo rio por nome Gion. E aí eu quero a sua atenção. Gion significa ímpeto. Quando você escuta essa palavra, você se remete logo a pensar no filho pródigo, que com ímpeto saiu, que com ímpeto deixou para trás a casa do pai. Mas neste contexto, Gion significa irromper, arrebentar. Aí de repente você pensou assim: eu estou chegando ao término do ano de 2022 e eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor está dizendo: mergulha no rio de Gion, porque eu estou aumentando o seu limite. Você vai suportar mais um pouquinho, você vai aguentar mais um pouquinho, você vai buscar mais um pouquinho, porque eu estou aumentando o seu limite. Isso significa Gion. É irromper, é arrebentar as margens. Quando você mergulha na palavra do Senhor, e foi falado aqui da importância da palavra, e que isso não fique só por um momento. Você mergulha nas águas de Gion, e aí o Senhor está dizendo: por tua causa eu vou aumentar o seu limite. Aquilo que parecia que ia te sucumbir, eu estou fazendo e transformando em ferramenta para alargar o seu limite. Quando você vai mergulhar nas Santas Escrituras e vai observar a história de Gion, ela é muito mais complexa do que você pode imaginar. Gion, o mesmo rio de Gion, foi o rio, foi falado aqui hoje acerca de Ezequias. Foi o rio que Ezequias tapou quando estava sendo assolado pelo povo assírio. A Bíblia diz que Ezequias, ele tapou o rio Gion na parte superior. Preste atenção. Ezequias tapou o rio na parte superior por conta de um ataque assírio. Para quê? Para que a água ela fosse usada para quem estava dentro da casa de Davi. Então, você precisa entender, e aí é uma palavra para você jovem: nós não somos seletivos, o Senhor não é seletivo para salvar, mas tem gente que vai beber da água, mas é gente que está dentro, e não é quem está fora. O Senhor não é seletivo para salvar, mas para estar com você, tem que estar dentro da casa de Davi. É dentro da casa, é falando a mesma língua, é estando na mesma visão, no mesmo projeto. Quando você mergulha na direção, se necessário for por um momento, o Senhor tapa o rio e alimenta quem está dentro da casa. Está na hora de ficar fora e ficar dentro. Fica dentro da casa, porque tem água de Gion para te suprir. Ezequias tapa a água, preste atenção. Ezequias tapa a fonte superior. A Bíblia é clara, é enfática, e vai dizer isso. Segundo Crônicas, capítulo 32. Ele tapa a parte superior do rio de Gion. É só para você entender
que o que o Senhor faz agora, você não entende, mas lá na frente você vai entender. Essa mesma fonte de Gion é a mesma fonte que quando Davi, já avançado de idade, já era necessário, né, que ele fosse aquentado, que ele fosse esquentado. Aí trazem Abisag, aquela virgem, e ali acontece aquele momento de rebelião no reinado de Davi, aonde seu filho Adonias entendeu que podia, né, passar à frente e tomar o reinado. E aí a palavra do Senhor vai dizer que a ordem que veio de Davi foi o seguinte: pega Salomão, pega meus conselheiros e vai lá na fonte de Gion e consagra Salomão rei. O que Deus talvez está fazendo agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Talvez o que foi tapado agora foi tapado só por um momento, mas lá na frente você vai ver cumprimento de promessa na tua vida. O Senhor está tapando porque está guardando, porque lá na frente a promessa vai se cumprir. Só que vai muito além disso, porque este mesmo rio de Gion é o rio que vai dar a nomenclatura que você tanto fala no final dos cultos, que você lê ali. É o rio de Gion que vai originar a fonte de Siloé. Enquanto muitas das vezes você está com a cabeça atribuída de situações por entender, tapou, acabou, não tem mais jeito, secou. Deus está te dizendo: eu tapei a fonte superior, mas foi criado um curso inferior, porque lá na frente tem uma fonte, tem uma fonte de Siloé. Este mesmo rio de Gion, ele dá origem à fonte de Siloé. Aí quando você traz para os termos de Jesus, lá em João capítulo 9, a Bíblia diz que tinha aí acontece aquelas especulações. Quem pecou? Será que foi a família? Ele está pagando preço? Isso é maldição hereditária. Aí Jesus vai, pega aquele lodo, unta o olho do cego. Aí ele vai dizer assim, ó: vai e lava-te. Lava-te aonde? Lava-te na fonte de Siloé, que é nada mais, nada menos uma ramificação do rio de Gion. Aquilo que foi tapado lá atrás, o Senhor está dizendo: estou eu hoje destapando. Parecia que estava esquecido, mas está curando, está fazendo um milagre. É Ele que está dizendo, está abrindo a visão. Aquilo que não via antes, agora vai voltar a ver. Antes era rio, mas agora é fonte. É fonte. Quem mergulha nas águas do rio de Deus tem acesso à fonte. Tem acesso à fonte. A fonte de Deus que cura, que quebra a maldição hereditária. Sabe aquele negócio? Foi, também vai ser. Errou, também vai errar. É a continuação. Olha, ali só tem separado, vai separar também. Ali só tem desviado, vai desviar também. Mas o Senhor conservou um curso inferior de águas só para curar, quebrar a maldição. Não é porque fez que vai fazer, porque o Senhor diz: tem uma fonte de Siloé, que lá atrás talvez você questionou porque tapou, mas tem uma característica muito peculiar dessa fonte. Ela passa, o curso dessa fonte passa por pedras muito rochosas, muito firme. Então você não pode virar esse ano não sabendo o que você quer. Você precisa estar firme, firmado no Senhor e mergulhar nos rios da palavra de Deus. Eu falei que dentro emergir significa desaparecer, significa afundar. Esse é o terceiro braço do rio que sai do Éden, o rio que sai do meio. E a palavra do Senhor vai dizer que existe um terceiro braço nesse rio. Esse terceiro braço significa Hidekel. Quando nós estávamos próximo de reinaugurarmos aqui, nós fizemos
um ato profético de oração. E nós líamos Daniel 10. Esse rio Hidekel é o mesmo rio que algumas traduções ele vai dizer que é o rio Tigre. E esse rio significa aquele que faz, aquele que avança. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, porque talvez se você não passou, eu tenho certeza que você vai passar. Quando você olha para a história do rio Hidekel, e quando você vai olhar Daniel capítulo 10, a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele estava triste, ele estava desanimado por 3 semanas. Eu te pergunto, quem nunca esteve desanimado? E se eu olhar para os ministros do altar e perguntar, quem nunca esteve desanimado? Se eu perguntar às irmãs do ciclo de oração, que vem para cá, que dobra o joelho, ora pelo filho de alguém, pelo casamento de alguém, para que a porta abra, pela casa de alguém, mas quem disse que ela está animada? Tem dia que ela chega aqui desanimada. E a Bíblia diz que Daniel estava 3 semanas abatido, triste. É a palavra do Senhor que vai dizer. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava diante do rio Hidekel, diante do rio Tigre. E quando você mergulha nos rios que vão te dizer, aquele que avança, Deus te levanta, Deus te sustenta. Daniel estava desanimado, mas não deixou de ouvir a voz. Daniel estava desanimado, mas não ficou desapercebido. A Bíblia diz que um homem vestido de linho puro, né, com os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, se apresentou diante de Daniel. E você pode pensar assim, então agora ele ficou forte. Não. A Bíblia diz que ele desmaiou, ou seja, ele ainda ficou mais fragilizado. Mas ainda que ele estivesse assim, ele continuou ouvindo. Primeiro você ora, você jejua, você mergulha no rio. Aí então você vai ouvir o que Daniel ouviu: homem muito amado. Por entender, podia até estar desanimado, como talvez você está. Mas se você mergulha no rio Tigre, Deus está dizendo: avança, continua, rompe, mergulha na revelação. Porque Daniel, a Bíblia diz que ele estava no primeiro momento acompanhado, mas só ele viu aquela visão. Tem revelação que você só vai ver sozinho. Sabe por quê? Porque quando você mergulha nos rios do Senhor, Ele te dá visão que não dá a ninguém. Porque a Daniel, ele viu as coisas do futuro. Ele viu o porvir. Ele entendeu. Então não despreza as águas do trono de Deus. Se você quer visão, da parte do Senhor, mergulha nos rios, triste, desanimado, abatido, mas mergulha na palavra de Deus. Porque como Daniel estava diante daquele rio, ainda que desanimado, ainda que abatido, mas ele entendeu. E o Senhor te dá entendimento quando você mergulha na palavra. Sabe, quantas das vezes você ouve alguém falar assim: eu leio, mas eu não entendo. Então mergulha nas águas do rio Tigre, que o Senhor vai dar o mesmo entendimento que Ele deu a Daniel, que se apresentou por 3 semanas entristecido. E quando o anjo do Senhor se apresentou, ele desmaiou, ele ficou exaurido. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não se escandalize, porque eu já falei isso muitas das vezes aqui. Eu não consigo compreender, porque quando você ouve a voz do Senhor, que ela arde, queima, você fica exaurido, as forças se esvaem de você, porque é algo muito mais forte, muito mais poderoso que você. Não dá para dizer, tá falando nada, porque é poder de Deus, as tuas forças se esvaem. Ninguém conseguiu ter a visão que Daniel teve, mas quem permaneceu no rio, diante do rio, mergulhou no rio, entendeu? A ordem é para avançar. É triste, mas avançando. É desanimado, mas é avançando. É perseguido, mas é avançando. É desacreditado, mas é avançando. Isso é coisa para quem mergulha no rio. E não fica na margem, não fica na banda. É a palavra do Senhor que Ele está dizendo. Que o nome desse terceiro braço é Hidekel, ou Tigre. E aí o quarto braço, para a gente terminar, eu tenho que correr. Ele vai falar do quarto rio,
que é o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele significa frutífero. Mas tem algumas peculiaridades do rio Eufrates muito interessante. Gênesis, no seu capítulo 15, o Senhor chama Abraão, ele faz promessa e diz que ele daria desde aquela terra até o rio Eufrates. E quando eu vou lendo e vou buscando entender diante do Senhor essa questão, eu passo a entender que quando você mergulha nas águas de Deus, você não fica inerte. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. É por isso que tem gente que quando entra na casa do Senhor, chora. Aí tem alguém que ainda não mergulhou no rio e desavisado e vai lá. Eis que manda dizer o Senhor que vai curar, que vai salvar, mas que nada. É quem sabe de onde veio e para onde vai. Quem sabe de onde o Senhor tirou e arrancou e sabe. Eu sei em quem eu tenho crido e para onde eu vou. Mas é só quem mergulha no rio e valoriza a chamada. Quem valoriza sabe de onde saiu e para onde vai. É por isso que não troca e não negocia. É por isso que não é qualquer festa que te tira da casa do Senhor. Não é qualquer convite. Porque você sabe de onde você foi arrancado. É por isso que não negocia. Só quem conhece o que é descer no rio Eufrates. Porque quem desce no rio Eufrates tem referência. Você sabe o que é ter referência? Sabe o que é isso? Quando você chega, você tem referência. Porque é alguém que saiu de uma situação de vergonha, mas sabe para onde está indo. Então quem mergulha no rio Eufrates tem referência. Coisa linda. Juízes capítulo 4, Débora, mulher de Lapidote, profetiza, mulher de Lapidote, habitava debaixo das palmeiras de Débora. Você conhece a passagem? E Baraque vai dizer: se tu fores, eu irei. Isso é quem tem referência. É para quem mergulha no Eufrates, que não negocia a chamada, que não é qualquer convite, qualquer situação que vai te tirar. Não. Eu sei quem eu tenho crido que é poderoso para fazer. Eu sei quem curou na minha casa, quem libertou, quem me livrou da morte. Eu sei quem me deu, eu sei quem pode tirar, eu sei quem ele me deu e pode tomar. É por isso que não é nada que vai negociar a minha chamada. Só quem valoriza a chamada tem projeção, tem referência. É porque desceu no Eufrates. Quando você olhar alguém que não vende, que não negocia, esse aí desceu no Eufrates. Esse sabe de onde veio e para onde vai. Isso é o que o quarto braço vai me ensinar. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então eu não vou negociar a minha chamada com qualquer coisa. Quando você ouve falar da palavra isolamento, você sempre tem o pulo de entender que se isolar é ficar sozinho, é ficar só. Mas muitas das vezes, trazendo para uma esfera espiritual, isolamento não é isso. Você começa a se isolar com seus compromissos pessoais. Você começa a se isolar. Você começa a se isolar com seus desejos pessoais. Você começa a se isolar com seus problemas pessoais. E vai se afastando, vai se afastando. Mas aí quando você lembra que tem um Eufrates, que é desde aqui até o Eufrates, você toma posse da tua referência e se posiciona. Porque ainda há tempo. Ele chamou uma mulher, Baraque, por entender que aquela mulher era referência. Eu vou à batalha, mas tu vai comigo. Só que aí nós falamos de 4 braços dos rios que saem do meio, os rios de Deus. E aí quando Baraque chama Débora para a guerra e para a batalha, a palavra do Senhor vai dizer que os inimigos são levados ao ribeiro ou ao rio de Quizon. Eu falei de 4 braços que eu e você precisamos mergulhar para sustentar a nossa chamada nesse ano de 2023. E dos rios que saem do meio, os rios de Deus. Nós falamos de 4 rios, mas existem alguns afluentes. Eu só quero trazer a sua reflexão, que quando aquela mulher de referência, ela acompanha Baraque, a Bíblia diz que os inimigos, eles são levados ao Quizon. E o Quizon, na sua significância, é armadilha, é isca. Tem rios que o Senhor está
preparando para os inimigos dele, porque a Bíblia diz que aqueles inimigos de Deus, eles foram atolados no ribeiro de Quizon. Só que Débora, a que era referência, ela ficou sobre o Monte Tabor. Mas isso não é revanchismo não, como foi falado aqui hoje. É só para entender que quando alguém pensa que é dono da água, o Senhor atola se necessário for, porque o dono da água é Ele. E Ele faz isso só por causa de alguém que é referência. Você consegue entender isso? Só porque você é referência. E não é tão somente porque você louva muito bem, ou porque você prega muito bem, mas é porque você serve muito bem. Não, pode chamar ela, que com ela eu posso contar. Chama ele, que com ele eu posso contar. Isso é só para quem mergulha no Eufrates. Não é de vez em quando. Você não é turista no reino. Não, você é referência. E aí existem momentos, e quando vai chegando o fim do ano, que a gente vai passando por algumas reflexões, vai chegando alguns momentos que a gente começa a pensar assim: olha, mas eu vivi um tempo de perda. E se eu perguntar aqui, nós vamos ter pessoas aqui que viveram muitos momentos de perda. E quando você pensa nisso, você se remete a pensar no Rio Nilo. E por quê? Porque sob o Rio Nilo paira essa ideia de sepultamento, essa ideia de morte. Mas quando você passa no Pison, quando você passa no Gion, quando você passa no Tigre, quando você passa no Eufrates, até onde a sentença é de morte, ela torna-se a ter vida. Ela torna a ter vida. A palavra do Senhor vai falar acerca de Moisés, quando Joquebede betuma aquele junco e coloca aquele menino no Nilo, Moisés no Nilo, e quando ele chega do outro lado da margem do grande rio, porque Nilo significa um grande rio, e nós precisamos tomar muito cuidado para quem quer entrar posicionado no ano de 2023, que quando aquele cestinho de junco chega do outro lado, a filha de Faraó, ela está descendo para tomar banho, ela e as suas donzelas. Mas quando você emerge nos rios de Deus e entende a responsabilidade que paira sobre os seus ombros, você não desce nas águas de Deus para tomar banho pensando o seguinte: eu vou cultuar, eu vou dizimar, eu vou aparecer quando dá. Isso é coisa para quem vai tomar banho, porque quem é serva desce no rio Nilo para resgatar menino e não para tomar banho. A filha de Faraó desceu para tomar banho, mas quem é serva desce para resgatar menino, para resgatar vida. Você pode até ser levado em grande rio, você pode ser até levado, que Nilo ficava no Egito, mas quando você tem referência, você resgata menino. As águas que estão no Egito não podem te influenciar. É você quem tem que influenciar, porque se necessário for, ele usa a filha de Faraó. Sabe por quê? Porque a filha de Faraó viu o que a serva não viu. O cestinho ficou preso à banda da margem do rio, e quem viu foi a filha de Faraó. Se necessário for, o Senhor levanta alguém para dizer: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Mas como o Senhor é misericordioso e é poderoso para fazer infinitamente mais, você entendeu? Eu posso ter sido até levado ao Nilo, mas eu vim aqui para resgatar menino, eu vim aqui para resgatar vida, eu vim aqui para salvar almas. É por isso que você tem um chamado. Foi falado tanto hoje acerca do batismo, foi porque um dia alguém pregou, foi porque um dia eles olharam e viram um exemplo, eles olharam e viram uma referência, eles olharam e viram: eu quero isso para mim, minha vida. E agora você faz o que com tudo isso que você recebeu? Agora você desce no Nilo e resgata menino, porque a questão não é o Nilo que você está mergulhando, mas é o propósito do seu mergulho. Qual é o propósito? Está se enchendo tanto para quê? Para resgatar vidas. Está recebendo tanto de Deus para quê? A porta que abriu, o alimento que não faltou, a sua casa não descer à sepultura. Tudo isso foi a mão poderosa de Deus. Ele está dizendo: então se eu te levei às margens do Nilo, é para você descer e resgatar menino, resgatar vida. E aí de repente você vai se perguntar assim: mas e aí?
Aonde que a gente chega em Apocalipse 22? Nós lemos em Apocalipse 22 que mostrou um rio puro no meio da praça, de uma a outra banda do rio. Eu fiquei pesquisando um pouco sobre isso para tentar entender. Gênesis capítulo 3, ele fala da queda do homem. E a Bíblia fala algo muito terrível, porque vai dizer que por conta da queda do homem, por conta do pecado do homem, os caminhos no entorno da árvore da vida foram bloqueados. Mas você conhece a palavra do Senhor lá em João capítulo 4, que o Senhor prepara um encontro com uma mulher samaritana, que vai traçar ali uma conversa com o mestre. Uma mulher que teve 5 maridos, estava com cesta que não era dela. Mas ele vai dizer assim: olha, eu tenho uma água que você não vai ter mais sede, uma água do rio da vida, uma água que cura, uma água que cura feridas, uma água que restaura. Sabe o que Deus está dizendo? Lá por conta do pecado, da queda do homem, lá no livro do Gênesis, o caminho no entorno da árvore da vida, ele foi bloqueado, mas por conta de alguém que se arrependeu, ele dá uma água viva, e do seu interior vão fluir rios de águas vivas, porque se arrependeu. Olha o que o Senhor faz diante de um pecador que se arrepende e faz o caminho de volta. Então nós precisamos enterrar essa nossa religiosidade e entender: é tempo de arrependimento e fazer o caminho de volta. Que por causa de um pecador que se arrepende, ele pega aquela água que foi bloqueada e sacia a sua sede. Por causa de uma mulher que teve 5, o 6º não era dela, mas ela se arrependeu. Aí ele está dizendo: estou te dando uma identidade nova. Por causa de um arrependimento genuíno. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com aparência, tem a ver com consistência. E aí vamos finalizar chegando aqui em Apocalipse 22. É uma identidade nova. Lembra que eu falei no começo? Eu falei até isso em São Paulo. Que eu falei no começo que dentro imergir, para vocês que se batizaram, significa desaparecer e afundar. Eu falei isso em São Paulo, quando eu ministrei acerca do Salmo 23. Quando o Senhor vai dizer, que Davi, quando escreve o Salmo 23, na condição de pastor de ovelhas, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E aí é muito lindo quando Davi vai dizer que ele conduzia as ovelhas a águas tranquilas. E eu falei que o Senhor nos afunda muitas das vezes para que possamos mergulhar. Porque quando você está em água superficial, e eu falei aqui, água superficial ela é a aparência, água superficial ela faz barulho, mas o Senhor está dizendo: estou te levando a águas tranquilas. E por quê? Porque quando o Senhor te leva a águas tranquilas, Ele te faz refletir. Você não encontra água tranquila na superfície. Você só encontra água tranquila quando você mergulha. Você só encontra água tranquila quando você vai mais fundo. Você só encontra água tranquila na profundidade. E aí quando na condição de pastor, e aí ele passa a ser perseguido por Saul. Você conhece a história, não dá tempo para contar isso. Eu só quero falar de águas, que simboliza a palavra de Deus, o Espírito Santo. O Senhor está dizendo: quando você me busca de uma maneira mais profunda, saindo da superfície para a profundidade, e então você tem um contato com águas tranquilas. Eu falei isso em São Paulo, que quando o Davi conduzia a ovelha, as águas superficiais eram águas barrentas, e as águas superficiais com barro, o barro ele tem uma larva, ele tem um parasita chamado ancilostoma duodenal, que ele faz o quê? Ele causa uma infecção no intestino, e aí você começa a ficar contaminado de dentro para fora, paralisado de dentro para fora. Então quando você fica nas águas superficiais,
superficiais, você é influenciado por tudo que falam, você é influenciado por tudo que acham bom para a sua vida. Mas quando você desaparece, quando você afunda em águas submersas, em águas tranquilas, o Senhor te tira todo o contato com contaminações, sabe, com parasitas que vão te paralisar de dentro para fora. Porque muito pior é você estar paralisado de dentro para fora do que o leão, do que o urso, do que o contra-ataque externo. O pior é o que vem de dentro para fora. Você começa a paralisar, começa a desanimar, começa a ficar no canto. Mas o Senhor te chama hoje para imergir a águas tranquilas. Mas não tem água tranquila na superfície. Água tranquila é só na profundidade. E aí de repente você vai perguntar: pastora, mas aonde você quer chegar? E Apocalipse 22, quando vai dizer que no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Eu procurei entender, e tem um historiador que é um professor, por nome de Stuart, que ele vai dizer exatamente assim, que a significância dessa árvore é o seguinte: quando você lê no primeiro momento, você pensa, a árvore que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Não tem nada a ver com a variedade de fruto. A árvore, ela vai crescendo ao longo dos 12 meses, o tempo todo. Quando você mergulha nos rios do Senhor, a tua árvore, ela vai crescendo durante os 12 meses do ano. Durante os 12 meses do ano, a árvore vai crescendo e vai tendo colheita. Porque não tem nada a ver com variedade de fruto, tem a ver com abundância. Não tem nada a ver com aparência, tem a ver com consistência. Enquanto você procura variar o tempo todo, o Senhor está dizendo: quem tem que crescer é a árvore. Deixa a tua árvore crescer. Ela vai ter árvore para todos os 12 meses do ano. Porque serão 12 meses de colheita. Por quê? Porque ela foi regada nos rios de Deus. Então quando você rega o seu ministério nos rios de Deus, você tem árvore frutífera em todas as estações. No inverno a sua árvore está frutificando, no outono também, no verão também. Todas as estações do ano a sua árvore está abundante. Porque você passou e mergulhou nos rios de Deus. Então é tempo nesta noite de nós imergirmos na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem como você se manter se você não imergir nas águas do Senhor. Porque somente as águas do Senhor vão permitir, só no rio puro da água da vida, você vai ter para esses 12 meses vindouros uma árvore abundante. Porque nós ficamos procurando variedade de roupa, variedade de língua, variedade de perfume, variedade de sapato. E Ele está dizendo: eu tenho a mesma árvore o ano todo. Bom mesmo é ter árvore abundante. Seja qual for a estação, a sua árvore está abundante. E tem 12 meses para a sua árvore se manter abundante e ser saúde para as nações, ser saúde para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vizinhança, para a sua igreja. Porque você está o ano inteiro com a sua árvore abundante. Porque você mergulhou nos rios puros de Deus. Eu quero te pedir com todo carinho para ficar de pé nessa noite. Ontem eu fiquei bem reflexiva no batismo, pensando o quanto eu preciso mergulhar mais na palavra de Deus, o quanto eu preciso mergulhar mais nos rios de Deus, o quanto eu preciso entender mais de Deus. E eu quero saber de você nesta noite, que entendeu: eu preciso mergulhar mais nos rios de Deus. Nós falamos aqui de 4 braços do rio, nós falamos dos afluentes do rio. Talvez não é uma mensagem avivalista, não é uma mensagem, de impacto, mas é uma mensagem para você refletir e analisar a significância de cada rio, de cada braço do rio, e ver qual você se identifica e que você precisa mergulhar. Talvez você está desanimado, você entendeu: eu preciso verdadeiramente mergulhar no Rio Tigre.
Talvez você precisa frutificar e entender. Eu preciso de referência. Preciso mergulhar no rio Eufrates. Eu não sei qual rio você precisa mergulhar diante do chamado que o Senhor deu para você. Então você que entendeu, só você que entendeu que precisa mergulhar. Talvez você precisa mergulhar no Nilo. Para resgatar uma vida. Porque você tem um chamado, você tem um testemunho, está parado. Eu não sei qual o teu chamado, não sei, mas eu quero saber, você que precisa mergulhar. Eu quero orar por você. E se aqui dentre nós hoje tem alguém que entendeu, eu preciso mergulhar neste rio de Deus, nesse rio do meio, nesse rio de águas vivas. Eu quero orar por você nessa noite, quero me incluir nessa oração, porque eu entendi que eu preciso me manter firme, mas é só pela palavra, é só por essa água, é só pela palavra de Deus. Não é pelo movimento, não é pela água superficial, mas é pela água profunda. Ela que te faz entender as perseguições, os embates da vida. Ela que levanta o teu ânimo, o teu vigor. Então eu quero orar por você nessa noite. Você me ajuda a orar pela irmã Sônia, que entendeu que precisa mergulhar na palavra e parar de falar assim, é porque eu leio e não entendo nada. Você vai entender tudo, porque Ele vai fazer como fez com Daniel. Ele vai te dar entendimento. Você vai entender tudo. Eu quero orar por essas vidas que vieram aqui à frente, que entenderam que precisam mergulhar mais na palavra de Deus. Você não pode entrar e sair da mesma maneira. Não, já tem alguns anos que eu estou caminhando, mas eu leio e não entendo nada. Não, você agora, quando lê, você vai pegar a Bíblia, não vai cair nada. Você vai entender tudo, porque você sabe de onde você saiu, para onde você vai. Então eu quero orar por você, porque você vai falar com propriedade da palavra de Deus. Você vai falar com autoridade. Feche teus olhos nessa noite. Vamos orar pelas nossas irmãs. Não tem nenhum varão. Tu tá aí, Léo? O diácono Léo tá aqui. Tu tá aqui também, Pierre? Você tá aqui, meu filho? Tá entendendo que é só pela palavra? Só por ela? Porque você sabe de onde Deus te arrancou. Não é verdade? Você sabe para onde você quer ir. E talvez você não tenha força, mas Ele está dizendo, mergulha no Eufrates. Porque quem mergulha no Eufrates tem projeção. Oh glória, você se alegra com os irmãos que entenderam que vão entrar 2023 mergulhado na palavra. O que não falta aqui é professor para tirar a tua dúvida. O que não falta aqui são homens e mulheres de Deus aptos para te ensinar, para te orientar. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, é no nome que é sobre todo nome, Senhor. Pai bendito, Pai amado, quantos de nós entramos aqui passando por tantas tribulações e que ninguém entende, porque está lá bonito, alegre, saltitante, fervoroso, mas está passando por processos. Mas o Senhor está dizendo, mergulha nas minhas águas, mergulha no Pison, mergulha no Gion, mergulha no Tigre, mergulha no Eufrates, porque tenho eu preparado o Gizom para os inimigos. Talvez o inimigo seja apostasia, talvez o inimigo seja inveja, talvez o inimigo seja a mentira, talvez seja o egocentrismo, talvez seja a soberba, talvez seja a força do teu braço que está te aprisionando. E o Senhor está dizendo que está armando emboscada para esses inimigos, porque você resolveu mergulhar nos rios do Senhor, nos rios que descem do trono, no rio puro. E o Senhor está te dando entendimento nesta noite. O Senhor está me dando entendimento nesta noite, aguçando o meu desejo, aguçando o teu desejo de entender mais e mais da palavra dEle, porque é bússola para o crente. Pai, no nome de Jesus, toma a mente dos nossos irmãos, trabalha de uma maneira poderosa, que eles possam mergulhar mais e mais nas águas tranquilas, as águas que fazem separação, as águas que não contaminam. Pai, em nome de Jesus, que eles estejam preparados para os dardos inflamados, porque eles irão mergulhar, porque é pela palavra, é a palavra que faz fluir de nós rios de água viva, é a palavra que nos dá palavra quando ninguém tem palavra, é a palavra, é pela palavra
que nós surpreendemos que em situações tão sinuosas nós conseguimos liberar ânimo, vigor, nós conseguimos liberar palavras que confortam, que consolam e que edificam. Tudo isso é pela palavra. Pai, em nome de Jesus, que possamos mergulhar, que possamos contagiar, e é pela palavra, porque entendemos que a nossa aparência, ela não há de nos levar a lugar algum, mas é a nossa consistência que flui de dentro para fora. Quando somos consistentes, nós contagiamos. Quando nós somos consistentes, nós influenciamos. Quando somos consistentes, não somos influenciados. Quando somos consistentes, palavras que contaminam não irão nos contaminar. Profecias desapercebidas não irão nos machucar, porque sabemos em quem temos crido, que é poderoso para fazer. Pai, trabalha no meio da igreja, trabalha no coração de cada um dos teus servos que entenderam. Daqui para frente eu estou assumindo um compromisso de mergulhar mais, porque eu quero um novo nível, e é pela palavra. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira de enfrentar e de passar por tudo que estou enfrentando e continuar firme se não for pela palavra. Pai, em nome de Jesus, toma, meu Senhor, nossos irmãos, toma os meus irmãos, toma a tua igreja e trabalha de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Você se alegra? Aplauda o nome do Senhor. Dentre os irmãos que vieram à frente ou aqui na igreja, tem alguém que quer voltar para Jesus ou quer renovar uma aliança com o Senhor? Se dentro de nós tem alguém que quer voltar para Jesus ou renovar uma aliança com o Senhor, essa é a hora. Amém? Essa é a hora de você vir à frente e declarar e renovar a sua aliança com o Senhor. Amém? Então, se não tem, eu entrego a minha rica oportunidade. Maria, você está vindo aqui à frente, Maria? Você está renovando a sua aliança com o Senhor, Maria? Você está renovando a sua aliança com o Senhor, Maria? A igreja se alegra porque a Maria está renovando a aliança com o Senhor. Você pode se alegrar que tem festa no céu quando o pecador se arrepende, porque ela sabe de onde o Senhor arrancou e ela precisa mergulhar nas águas para chegar onde o Senhor tem preparado. Amém? Vou passar aqui para o nosso pastor. Glória a Deus, queridos. Irmã Maria, a Maria do Eliabe. A família cresceu, né? Que benção, Eliabe. Amém. Maria se posicionando em Deus para beber da água desse rio, e você nunca mais tornará a ter sede, Maria. Amém. Quem crê na vitória da nossa irmã? Quem crê na vitória da nossa irmã, estenda as mãos para cá, por gentileza. Amém. Embora a pastora já tenha orado, nós vamos orar, porque a primeira oração foi para um posicionamento, e esta oração é para a salvação da vida. Amém. A Maria entendeu que se afastou e agora volta para o caminho de onde ela nunca deveria ter saído, irmãos. E segundo, irmãos, as Sagradas Escrituras, a festa no céu essas horas. Amém. A festa nos céus essas horas. Vamos orar pela vida da nossa irmã. Amém. Bondoso Deus, nós apresentamos a vida da tua serva nesta hora. Senhor, costumeiramente nós temos falado aqui, para estas coisas essas portas foram abertas. Não teria sentido algum, Senhor, tudo que foi apresentado aqui, tudo que foi louvado, as palavras, a prédica da tua serva, as apresentações, se não houvesse salvação de vida, Senhor. E nós louvamos o teu nome, ó Pai, pois a tua serva sente de voltar, e eu creio que desta vez é para nunca mais sair. Apresentamos a vida da Maria, Pai, no teu altar, convicto que no próximo momento, ela estará com certeza, Pai, testemunhando o quanto foi importante a atitude tomada nesta noite. E nós tributamos a Ti a honra e a glória de vida. Se você crê, bate palma. Se você se alegra, glorifica o nome do Senhor. Um abraço gostoso nela aí, Aparecidas. Deus abençoe a sua vida, Maria. Amém. Deus abençoe a sua vida.